O auxiliar de veterinário, ele vai garantir que tudo que o veterinário prescreveu, toda a medicação, toda a dieta, todos os cuidados com aquele paciente vão ser seguidos para que esse animal ele volte para casa o quanto antes. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal da Rede Formar. E esse é o programa Auxiliar de Veterinário, onde nós te ajudamos você a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. E hoje o tema escolhido é: qual é a importância do auxiliar de veterinário para o setor de internação de uma clínica veterinária? Por que a gente escolheu falar sobre esse tema hoje? A gente vai falar sobre esse tema hoje porque muita gente ainda tem dúvida sobre as funções do auxiliar de veterinário. O que o auxiliar de veterinário ele pode, o que ele não pode fazer. Então a gente trouxe, uma das funções do auxiliar de veterinário, que é ocupar aí o posto lá no setor de internação, e o que ele faz nesse setor de internação e a importância. Se ele vai de fato agregar nesse setor de internação, se ele não vai, se vai ser uma área boa de você que quer se tornar um auxiliar de veterinário e ir trabalhar, até mesmo para você conhecer, caso você ainda não saiba sobre. Como a gente já falou, em outros vídeos, em outros podcasts ou outras aulas, o auxiliar de veterinário, ele é capacitado a exercer inúmeras funções. Ele participa desde aí, o procedimento da consulta de um animal, desde aí quando o animal chega numa clínica veterinária, o primeiro atendimento, participa do histórico, pesagem, avaliação de parâmetros fisiológicos durante uma consulta, participa de procedimentos cirúrgicos, participa de outras funções, mas o foco aqui vai ser falar do setor de internação, que é o setor de uma clínica veterinária onde os animais que passaram por uma consulta, o veterinário ele chegou à conclusão que esse animal precisava ficar internado numa clínica sob observação para que ele tenha aí um melhor acompanhamento, para que ele seja tratado sob uma supervisão do auxiliar de veterinário e do médico veterinário. Então, o setor de internação é um dos setores de uma clínica veterinária no qual o auxiliar de veterinário pode trabalhar, e é o setor onde vão ficar aí dezenas de animais, dependendo de uma clínica veterinária. A gente tem clínica veterinária que tem 40, 50 animais internados e que eles precisam de ter aí uma supervisão. É um setor, que muita gente que não conhece, ainda não entrou, ainda não participou, não viu como que é, que esses animais, eles não ficam lá sozinhos. Eles não ficam, a gente não vai colocar 40 animais num setor de internação para ele ficar sozinho. Esses animais, eles vão ficar no setor de internação, separados por gaiolas, igual a gente vai pôr na imagem aqui para vocês visualizarem um pouco mais, ou separado em gaiolas, ou separado em baias. E nesse setor, ele vai ter esse trabalho aí, ele vai ter esse acompanhamento aí individualizado, Cada paciente vai receber a sua medicação, cada paciente vai receber a sua dieta, cada paciente vai receber a sua fluidoterapia, que é o sorinho, que a gente coloca no animal para repor eletrólitos. Cada animal vai receber o seu acompanhamento dos parâmetros vitais, então vai ter animal que o auxiliar vai ter que olhar a frequência cardíaca a cada 15 minutos, vai ter animal que vai ter que avaliar a cada 3 horas. Então, em resumo, esse é o setor de internação. Cada animal fica separadamente, cada animal vai receber o seu tratamento conforme o veterinário vai estipular, e é aqui que entra o auxiliar de veterinário, que é o quê? O auxiliar de veterinário, ele vai garantir que tudo que o veterinário prescreveu, toda a medicação, toda a dieta, todos os cuidados com aquele paciente vão ser seguidos para que esse animal ele volte para casa o quanto antes. Então, esse é o papel, resumidamente, que a gente vai falar no decorrer daqui desse vídeo de hoje, do auxiliar de veterinário, que é pegar um papel, semelhante a esse papel, e interpretar o que o veterinário solicitou, as medicações, o horário da medicação, a quantidade da medicação que esse animal vai tomar, caso tenha alguma coleta de exame também, qual exame que vai ser coletado, e garantir que isso vá ser seguido. Mas, para isso acontecer,
para o auxiliar de veterinário ter, né, essa autonomia de acompanhar o prontuário que o veterinário fez, ele precisa ser um auxiliar de veterinário capacitado e ele precisa ser um auxiliar de veterinário que estudou em uma instituição que ensinou ele a fazer isso, né? Que isso é um ponto que a gente tem que trazer aqui. Porque a gente já tem, né? A gente tem várias instituições que ofertam os cursos de auxiliar de veterinário, mas a gente tem várias instituições que não ensinam esses quesitos do setor de internação para os seus alunos. Então, para que você, né, se torne um auxiliar de veterinário, que vai ser essencial para o setor de internação de uma clínica e fazer as funções que eu vou explicar daqui a pouco, uma por uma para vocês, vocês precisam se certificar que a instituição que vocês estudam ou que vocês querem ingressar, elas vão te ensinar a fazer isso, porque senão acaba que você não vai ser alocado para um setor de internação, né? Você não vai se sentir confiante para fazer todas as funções que eu vou falar aqui para vocês, que são muitas funções. E isso é uma das coisas que em sala de aula, né, a gente traz bastante isso para os alunos, da importância, né, de saber sobre essas funções, da importância de executar essas funções e da importância, principalmente, né, dele ter confiança de que ele está fazendo o correto. Então, vamos lá. A primeira função que eu vou trazer aqui, né, a primeira importância do auxiliar de veterinário no setor de internação é que o auxiliar de veterinário ele é capacitado a aplicar os medicamentos que o médico veterinário prescreveu para aquele animal. Cada animal internado recebe um prontuário, né, que lá vão ter o nome dos medicamentos, a quantidade do medicamento, por onde que esse medicamento deve ser aplicado, se é via oral, se é, por exemplo, na veia do animal, se é subcutâneo, se é, por exemplo, no popozão, né, na intramuscular. Então, o auxiliar de veterinário ele vai ter essa capacitação que é de aplicar esses medicamentos. Aqui, a gente, né, precisa, a gente como veterinário, que o auxiliar de veterinário ele tem um domínio sobre essa técnica. Um domínio tanto teórico quanto domínio prático, porque eu preciso que ele aplique de acordo, né? Eu preciso que ele aplique exatamente igual à minha prescrição. Não pode ter erros. Aqui nessa questão de aplicação de medicamentos no setor de internação, o auxiliar de veterinário ele não pode errar. Ele não pode errar a quantidade do medicamento, ele não pode errar o medicamento, ele não pode errar por onde que esse medicamento vai ser aplicado. Por exemplo, a gente pede na prescrição que o animal tome 0,01 de determinado medicamento e o auxiliar ele erra e aplica 0,1, ele pode provocar a morte desse animal, tá? Então, por isso que eu reforço aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, que é importante que vocês certifiquem que a escola que vocês vão ingressar no auxiliar, ou se vocês já tiverem ingressado, vão, né, te oferecer esse suporte, principalmente teórico, né, sobre a importância das medicações e das vias de aplicações de medicamentos para minimizar as chances de você errar lá na frente, tá? Então, recapitulando aqui esse ponto, o auxiliar de veterinário, ele é muito importante no setor de internação, principalmente no quesito de aplicação de medicamentos, porque ele vai ser capacitado a interpretar o prontuário do médico veterinário e aplicar as medicações na quantidade certa, no horário certo e na via certa. Se for intramuscular, ele vai saber aplicar intramuscular. Se for intravenoso, ele vai saber aplicar intravenoso. Se for subcutâneo, ele vai saber aplicar subcutâneo. O segundo ponto, né, que mostra para a gente a importância do auxiliar de veterinário no setor de internação, é que no setor de internação, o auxiliar de veterinário, ele também vai ser capacitado para observações de como que esse animal vai se comportar durante aí a sua estadia na internação. Então, por exemplo, se o animal tiver uma diarreia, o auxiliar de veterinário, ele vai ser capaz de, né, pegar o prontuário desse animal, anotar a hora que ele teve diarreia, a textura dessa diarreia, a coloração dessa diarreia, que cor que estava essas fezes, estava vermelha, estava amarela,
né? Ele vai colocar também a frequência. Foi muito frequente? Aconteceu quantas vezes no dia? E isso é muito importante, que é o andamento do paciente. E isso o auxiliar de veterinário, ele vai ter a capacitação para fazer, que é o acompanhamento clínico de todos os animais internados e anotar isso no prontuário. Então, esse é segundo motivo, né, do auxiliar de veterinário ser importante aí no setor de internação. O terceiro fator, né, que também é muito importante a gente ter o auxiliar de veterinário no setor de internação, é a questão dos primeiros socorros. Por que, né, que isso é importante? Porque alguns animais, eles podem estar aparentemente bem, aparentemente estáveis, e pode, por exemplo, começar a ter uma convulsão. Eu preciso de ter alguém capacitado no setor de internação para perceber que esse animal teve uma convulsão e agir de forma correta com os primeiros socorros para aquele caso específico, para aquele animal não piorar. Se eu não tenho ninguém capacitado no meu setor de internação, né, acaba que esse animal vai ter uma convulsão, ninguém vai observar, ninguém vai fazer nada, e a gente pode ser surpreendido de chegar no setor de internação e ter um animal que morreu de convulsão sem ter esse suporte técnico, né? Então, esse é o terceiro fator que torna, né, o auxiliar de veterinário muito importante no setor de internação, que é o profissional auxiliar de veterinário, ele entende de primeiros socorros e ele vai ser capacitado a, caso aconteça algo fora do comum, fora do padrão, para cada tipo de paciente, ele vai saber exatamente o que fazer para voltar à estabilidade desse animal até que o médico veterinário, por um acaso, né, até que o médico veterinário apareça lá no setor de internação, porque o médico veterinário pode estar alocado em outros setores, setores de cirurgia, setores administrativos, setores de atendimento clínico. O quarto ponto que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Lembrando que a gente está trazendo os principais, não são os únicos, que o setor de internação ele é muito amplo, ele tem uma variedade de funções. Mas o quarto fator que faz o auxiliar de veterinário ser importante para o setor de internação é que ele vai fazer o acompanhamento também de coletas de exames que for solicitados aí pelo médico veterinário. Então, a gente pode ter um paciente numa clínica internado e o médico veterinário solicitar, por exemplo, um hemograma para avaliação se esse animal teve uma melhora do caso clínico ou não, do quadro clínico ou não. O auxiliar de veterinário, ele vai ser capacitado para quê? Interpretar o pedido que o médico veterinário fez, né? Que no caso eu dei o exemplo do hemograma, e lá naquele paciente em específico, realizar a coleta do sangue, colocar no frasco correto, identificar aquele frasco, enviar para o laboratório para que seja feito um acompanhamento laboratorial, ou seja, a gente vai enviar para o laboratório e, né, posteriormente esse laboratório vai enviar o resultado para o veterinário para a gente ter uma noção de como está o andamento clínico desse nosso paciente. Antes da gente ir para o quinto, né, ponto especial que o auxiliar de veterinário é importante para o setor de internação, eu vou pedir para vocês que estão aqui com a gente curtir esse vídeo, compartilhar para outras pessoas que queiram se tornar auxiliares de veterinárias ou que já estejam na área de auxiliar de veterinária, para ela entender um pouco mais sobre esse universo do auxiliar de veterinário e comentar aqui caso você tenha alguma dúvida sobre as funções do auxiliar de veterinário, tá bom? O quinto, para a gente finalizar aqui sobre as principais funções, né, da importância do auxiliar de veterinário no setor de internação, é que o auxiliar de veterinário, nesse setor, que é o setor de internação, ele vai ser capacitado, né, a acompanhar o horário de visita. O horário de visita é aquele horário que o paciente recebe os seus tutores, né? Recebe os seus tutores que vão estar preocupados com aquele animal. E o auxiliar, ele vai acompanhar, né, esse tutor e ele vai ser um meio de campo entre o tutor, né, o animal e o veterinário. Então, ele vai passar informações técnicas, né, informações sobre o quadro do paciente para esse proprietário desse animal que está preocupado. Então, ele vai informar se esse animal realmente teve uma melhora clínica, né? Se esse animal piorou, se esse animal melhorou, né? Se ele precisou fazer algum exame adicional. Então, ele vai ter essa capacitação de servir aí como um meio de campo, né? De interagir
né, de passar informações do veterinário, informações do animal para o proprietário do animal durante o horário de visita. Então, recapitulando aqui, né, eu trouxe para você 5 motivos do auxiliar de veterinário ser tão importante no setor de internação. O primeiro é que ele é capacitado a aplicar medicamentos de acordo com o que o veterinário prescrever, de acordo com o receituário do veterinário. Então, ele vai aplicar as medicações na hora correta, na dosagem correta, né, no local correto onde deve ser aplicado. Ele também vai ser capacitado para coletar exames que o veterinário solicitar. Então, o veterinário vai solicitar um exame para acompanhar se aquele paciente melhorou ou não. O auxiliar de veterinário vai fazer a coleta desse exame, colocar no frasco certo, refrigerar, identificar, enviar para o laboratório. O auxiliar de veterinário ele também vai fazer um acompanhamento clínico desse animal durante o momento da internação, durante a estadia na internação. Então, se esse animal ficar 5 dias internado, o auxiliar vai acompanhar esse animal, né, pelo tempo que for necessário, anotando sempre quando tiver alguma alteração, por exemplo, vômito, diarreia, esse animal teve uma convulsão, esse animal teve febre, né, ele vai ter essa capacitação de acompanhar a evolução clínica e anotar. Ele também vai ser capacitado, né, também vai ser muito importante no quesito de que caso durante a internação esse animal passe por algum problema, né, alguma situação que não estava, né, no esperado, por exemplo, o animal tem uma convulsão, o auxiliar de veterinário ele vai ser importante aí, porque ele vai ser capacitado para fazer os primeiros socorros desse animal. E o último, e não menos importante, ele também vai participar e também vai ser muito importante por receber, né, os tutores no horário de visita, que é o horário onde o pai, a mãe do pet, né, ele vai querer ter informações sobre se o animal melhorou, se o animal piorou, quais são as percepções, né, qual é o futuro desse animal, se ele tem previsão de alta, se ele não tem previsão de alta. O auxiliar de veterinário ele vai passar essas informações aí para esse proprietário no horário de visita. E comentei também, que isso aqui vocês não podem esquecer, que para que o auxiliar de veterinário ele execute essas 5 coisas que eu trouxe aqui para vocês, que são muito importantes para o setor de internação, é necessário que ele seja capacitado. Eu falei muito aqui a palavra capacitado, né? Capacitado não é você ter um papel que fala que você é auxiliar de veterinário, mas você, além de ter um diploma de auxiliar de veterinário, você ter o conhecimento de um auxiliar de veterinário, né? Que você tenha aí uma base teórica, uma base de estágio na escola que você estuda ou na escola que você quer estudar, para que você realmente saiba fazer isso que eu falei para vocês, tá? Porque são funções que o Conselho Federal de Medicina Veterinária autoriza o auxiliar a fazer, desde que ele seja, né, orientado, desde que ele seja aí, capacitado por uma escola homologada pelo CRMV, porque escolas homologadas pelo CRMV são escolas que possuem, né, toda essa estrutura que eu passei para vocês no cronograma. Então, aqui, né, a gente vai finalizando, trouxe para vocês mais algumas das funções que o auxiliar de veterinário faz num setor específico, que é o setor de internação. Então, antes de dar tchau para vocês, eu vou deixar aqui um combinado, né, de vocês comentarem aqui o que vocês acham, o que vocês acharam sobre essas funções do auxiliar de veterinário no setor de internação, e se você tem alguma dúvida sobre um outro setor. Karina, o que o auxiliar faz no setor de cirurgia? O auxiliar pode trabalhar no zoológico? O que ele faz no zoológico? O auxiliar pode trabalhar no abatedouro? O que ele faz? Né? Então, dúvidas sobre as funções que o auxiliar de veterinário pode exercer, para a gente fazer um conteúdo aqui e esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês já tenham dado like, já tenham compartilhado com seus amigos, e eu espero você no nosso próximo vídeo.